Estamos aqui no mais um Pixel and Prosa com Kátia Alves e Carol Jutz, idealizadoras do Excellence Beauty. Me conta mais um pouquinho o que é o Excellence Beauty. Fala, amiga, pode começar. Então, a Excellence Beauty hoje é uma empresa de reconhecimento profissional voltado para os profissionais da área beauty, então beleza, estética, né? Com eventos aí no Brasil e em alguns lugares do mundo. Um dia vai ser em todos os lugares do mundo, mas por enquanto em alguns lugares, né? Mas eu vou deixar a Kátia contar um pouco melhor sobre a história, porque ela é a fundadora, né? No primeiro momento da Excellence. Então, conta, amiga. E um pouquinho, calma aí, só interrompendo. Um pouquinho antes de começar, ela falou assim, não, acho melhor a Kátia começar, porque é ela que fundou. Isso. Mas ela já, tipo, na hora que começou, ela te enganou, né? Ela já empurrou pra assim, você. É assim. Não, tem que fazer isso, né? Deixar na saia justa, né? A pessoa tem que ficar na saia justa, né? Ela achou que você ia começar, né? Eu já comecei a empresa, ela já chegou depois com tudo pronto. Ainda que Tá eu vendo? comece com tudo, não dá, entendeu? Sim, sim. Então, na realidade, a Excelência surge de um desejo meu, porque eu trabalho com gestão de negócios para a área beauty. Já trabalho para gestão de negócios para a área beauty há mais de 10 anos. E com o tempo eu comecei a palestrar, fui convidada para palestras no Rio, fora do Rio. E aí eu entendi que havia uma necessidade de nós estarmos promovendo algo que fizesse com que os profissionais se sentissem mais valorizados. Mas eu não queria que fosse só um evento ou mais um evento de reconhecimento, né? Como muitos que existem, e cada um dentro da sua proposta. Eu queria que fosse algo diferente. Então, o Excellence surge com uma proposta de colocar profissionais para serem reconhecidos, esses profissionais sendo avaliados pelo seu trabalho. Porque a gente acredita, eu sempre acreditei nisso, que a excelência ela conecta. Então, que seria muito bom eu ter profissionais de excelência com trabalhos incríveis. E a gente não leva em consideração o número de seguidores, nada disso, né? Porque a gente leva em consideração o trabalho mesmo do profissional. E a gente pensou nessa proposta de fazer, na verdade eu pensei nessa proposta de criar essa empresa, e aí criei sempre com aquele sonho de ser no Brasil, né? Eu estaria mentindo se eu dissesse, não, eu pensei já que eu ia lá para fora. Não pensei nisso, né? E o primeiro Excellence Beauty aconteceu no Rio de Janeiro, no mês de novembro. Inclusive, vocês estavam. Sim. Inclusive, vocês estavam, né? A gente fez na Mansão Carioca. E foi muito bom, né? Muito bom. E a partir dali a gente viu que, nossa, eu comecei a olhar aquilo de uma outra forma. Eu falei, caramba, isso conectou muito, como é que vai ser? E algumas pessoas que começaram a ter contato comigo falaram, Kátia, você já pensou em levar esse evento, né, para fora e tal? E foi daí que começou a surgir. Carol não estava comigo, Carol sempre me ajudou muito, até no primeiro evento, mas me ajudava como minha amiga, né? Ela não era minha sócia, não estava ganhando dinheiro para isso, nada disso, né? Então, como eu não tenho muita vontade, nem muito, não gosto mesmo, né? Essa coisa de escolher cores, escolher o que vai ser a cor da toalha, como vai ser, não gosto, né? A Carol tem muito esse jeito, e aí ela me ajudou bastante nesse primeiro momento, e o Excelência aconteceu, foi muito bom o que aconteceu. E eu, de repente, comecei assim, a sentir necessidade de ter alguém caminhando comigo, né, nessa jornada. E foi quando eu fiz o convite para a Carol ser minha sócia no Excelência. Quando a Carol chega, eu já tinha idealizado o evento de Londres. Sim. E o evento de Dubai, a primeira edição de Dubai. Né? Já estava pronto, eu já tinha feito aquilo. E eu também tinha idealizado um evento para Portugal, tá, gente? Porque a gente também tem que contar a derrota, né? Mas vocês se conheceram fazendo um evento ou já se conhecia há muito tempo atrás?
Não, tem muito tempo isso não. Bom, essa história, conta aí como é a história da gente se conhecer. A gente se conhece há pouquíssimo tempo. A gente se conhece, a gente tem sociedade, vai fazer um ano. Vai fazer um ano. E a gente se conhece para ir há um ano e meio, 2 anos, Dois né? anos, 2 acho. anos, né, amiga? 2 anos. 2 anos e alguma coisa. Eu não lembro assim bem a É data. tipo aquele casal que começa a namorar no mês e no segundo mês já casa, né? É tipo isso. É mas- tipo isso, deu certo, não importa, né? Isso, pronto, acabou, né? É tipo isso. Se não desse certo, eu divorciava. É, isso não aí, é? isso aí, é isso aí. Não. Mas aí, essa é muito interessante porque as pessoas pensam que eu e Carol a gente se conhece há muito tempo, né? É. E não é, né, amiga? Não. Conta aí. Nós fazíamos parte de um grupo de condomínio, um grupo de WhatsApp de condomínio. Eu tinha uma sala nesse espaço e ela também. E aí ela divulgou nesse grupo, né, um evento de um grupo de networking, né? Depois Kátia conta isso melhor, mas ela já é sempre, né, networking na veia, sempre participando, e eu estava em busca de participar de eventos desse tipo. Na época eu atuava como consultora de imagem apenas, né? Tinha meu espaço e tudo mais. E aí, quando ela divulgou, eu falei, opa, isso me interessa. E aí chamei, mandei uma mensagem, você pode me contar mais e tal? Ela, claro, vamos lá, marcamos um café. Descobrimos que somos vizinhas, vamos andando uma para casa da outra, marcamos o café ali no meio do caminho e passamos uma tarde inteira conversando. Eu entrei para o grupo de networking, nós ficamos frequentando o grupo, né, com outras pessoas e não nos separamos mais como amigas, né? Então, trocando, enfim, aquela coisa funcionou muito bem. Eu acredito muito em energia, né? Em troca de energia. E eu digo que energia não mente. Então, quando existe essa conexão, é uma coisa muito bacana e muito genuína, né? Porque funciona, flui. Parece mesmo que você conhece a pessoa há muito tempo. Porque o propósito se alinha, as ideias, né? Nós somos pessoas de personalidades absolutamente Dá diferentes, pra ver, né? dá pra ver. É Em uma tudo, que tá no né? 220 ou tá no 110, né? Né? Eu brinco que eu sou a chata do rolê, porque eu sou detalhista, eu sou sempre mais... E Kátia é expansão. Mas isso não tem a ver com propósitos conectados. E foi isso que uniu, né? E, assim, a gente brinca que a gente já viveu muito nesses 2 anos aí, porque tem muita história de bastidores, muita história que acontece, porque a gente mergulhou em muitas coisas juntas. E a Excelência veio para, né, aumentar isso. Então, muita coisa vivida aí dentro apesar do pouco tempo, realmente é uma conexão muito próxima, né? Muito, muito... A gente não fica um dia sem se falar, fica? Não. Acho que não. Não, já deu pra ver, assim, vocês começaram há pouco tempo e já fizeram muita coisa, né? Já viajaram pra um monte de lugar, já foram pra um quantos lugares mais ou menos já foram? Então, a gente já fez Londres, né? Em setembro do ano passado. Estivemos em Dubai. Passamos 7 dias e 8 noites. Voltamos agora de Portugal. A gente esteve agora em Portugal, né? E vamos voltar agora no mês que vem. Vamos novamente para Portugal. Vamos para Dublin. E aí só vai, né? E só vai. Depois tem Dubai novamente, em outubro. Em novembro tem Madrid. E tem o Brasil. Em novembro também. Então, assim, na realidade, eu acredito que ninguém consegue caminhar sozinho, sabe? Empreender é muito solitário mesmo. O empreendedorismo, ele é muito solitário. Mas quando você tem alguém para trocar, né, para falar, às vezes é necessário assim que alguém puxe você, né? Eu sou muito de expansão, Sim. Né? Então, às vezes, é necessário que alguém fale assim, olha, mas isso aqui você precisa ter mais cuidado. Quando você tem uma sociedade, isso acontece, Sim. né? E sociedade é um casamento. É tudo maravilhoso? Não, não é. De vez em quando a gente... Não é tudo maravilhoso. Vocês se dão bem? A gente se dá bem, porque nós somos 2 seres humanos, né? Racionais, e a gente tem ali um mínimo, né? Ainda não caímos na porrada, mas ok, né? Não rolou nenhum fightzinho, nada? Não rola. Mas, assim, porque a gente...
eu acho que existe ali uma situação, Carol já sabe como é que eu sou, eu já sei como Carol é. Então, até pelas respostas e tal, a gente já sabe, hoje não está muito bem, deixa estar, daqui a pouquinho ela vai melhorar, né? Mas, assim, em termos de organização do evento, dos eventos, de uma forma geral, a gente não tem problema, né? A gente senta para organizar e para dizer, e a gente pode até pensar assim, numa possibilidade, assim, esse aqui, de repente, é interessante, não, esse aqui não deve ser, esse aqui pode ser de outra forma, esse aqui pode ser em outro lugar. Eu acho que a sociedade traz muito isso, né? É sorte de quem tem, né? Sim. Poder encontrar um parceiro para ser sócio e para andar nessa caminhada. Porque ser sócio de alguém é como casar mesmo. Sim. Muito depositar muita confiança, né? Que a pessoa vai viver contigo ali, a família, né? Praticamente, a família, casamento. Você tocou num ponto fundamental, confiança, né? É isso que... Porque por mais que as personalidades sejam diferentes, é o fechamento. A gente brinca que é Thelma e Luiz, que é isso aí mesmo. Ninguém vê os bastidores, né? Então, assim, não é fácil, é desafiador criar algo, e construir algo sério, algo digno, algo que respeite as outras pessoas, que você não esteja ali preocupado em, né, passar por cima de ninguém. A gente tem isso é uma coisa que nós temos igual. Eu acho né? que não é só, né? Quando você promove esse tipo de empresa, esse tipo de serviço, porque acaba sendo um serviço, Sim. né? Você mexe com sonhos, você está mexendo com sonhos. Sim, isso é muito sério. Né? E o que é fundamental também para a gente, né? É que alguém que está lá do outro lado do oceano acredite no que você faz. Porque, pensa bem, a gente está no Brasil e a gente construiu um evento em Londres, a gente construiu um evento em Portugal, né? Por que a gente conseguiu construir? Porque a gente encontrou também lá pessoas que acreditaram nessa jornada. Sim. E pessoas que não nos conheciam, tá? Detalhe importantíssimo. A maioria das pessoas. Ninguém nos conhecia. Sim. Então, quando a gente fez em Londres, a embaixadora de Londres, que foi a Rebeca, não nos conhecia, ela me conheceu numa reunião pela internet, onde eu apresentei o projeto para ela. E quando foi em relação a Portugal, a Bruna, que hoje é a nossa embaixadora Europa, ela me conheceu, ela me abordando, querendo ir num evento que nós íamos fazer em Portugal, que não foi feito, tá? Sim. Ela pagou o evento, a gente não teve número suficiente de pessoas, que era para ser em setembro também, no mesma época de Londres. E aí eu liguei para as pessoas que tinham pago e falei, olha, a gente não vai fazer, a gente está devolvendo o dinheiro. Ela falou, Kátia, não precisa me devolver o dinheiro, eu vou para Londres, para o evento de Londres. E ela foi para o evento de Londres, e lá em Londres a gente conversou, a gente passeou, eu e ela, então nos conhecemos ali, pessoalmente. E aí ela falou, vamos fazer um em Portugal? Eu falei, vamos. E aí, o que é importante nessa jornada? É saber que quando você faz esse tipo de evento, quando você constrói esse tipo de empresa, você está com uma pessoa em outro país. E essa pessoa que está lá no outro país, ela está dando o nome dela. Você concorda comigo que se, de repente, nós duas fôssemos duas trambiqueiras... Não, eu entendo. Né? Porque as pessoas pagam pra gente. Não Sim. pagam pra embaixadora, pagam pra gente. E se a gente, de repente, não fosse lá fazer o evento? Quem seria o mais prejudicado? Seríamos nós ou seria ela? Seria ela, com certeza, porque ela está no país, ela está dando o nome dela, está dando a credibilidade dela. Então, eu acho que a gente é muito feliz nessa caminhada, sabe? Porque a gente encontrou realmente pessoas que caminharam junto com a gente, que acreditaram na gente, acreditaram na nossa palavra. Sim, vocês chegaram bem longe, mas assim, eu penso que vocês são novos, né? Vocês são novos, mas tem que construir uma relação séria assim com as pessoas, né? De passar essa coisa, olha, nosso negócio é sério, a gente não brinca. Sim. Entendeu? A gente tem que passar essa coisa de confiança. Eu acho que toda empresa tem que fazer isso, até lá, quando chega no topo do mais topo, claro. Tem que fazer isso. Vocês estão nessa relação assim de confiança, e eu acho que esse é o caminho certo, né? Não tem outro caminho. E eu acho que além disso tudo, né, além dessa coisa do reconhecimento, que as pessoas gostam muito, hoje a gente traz para dentro da Excelência uma coisa muito interessante, que é o profissional que ele vem para um evento nosso, esse profissional,
se ele estiver do nosso lado mesmo, ele vai caminhar com a gente sempre. Porque nos nossos palcos é esse profissional que vai subir e vai falar. Porque é para esse profissional que eu tenho que dar visibilidade. Eu preciso dar visibilidade para aquele profissional que acreditou no nosso trabalho. Sim, Né, amiga? sim. E quando a gente fala de elevar o mercado, né, um dos lemas da excelência, a gente está falando disso. De repente, enxergar uma pessoa que tem todo o potencial, mas não teve, talvez, a oportunidade de estar aí, e a gente quer olhar para essa pessoa que também entendeu a nossa proposta. A gente não tem a menor pretensão de agradar todo mundo, tem público para todo mundo, mas dentro da excelência, esses valores, eles são muito bem construídos. Tanto é que quando a gente tem contato com um patrocinador, ou com um parceiro comercial, ou alguém de marketing, por exemplo, vocês têm clareza sobre os valores, público, cliente, sim, está tudo muito claro, porque isso também é muito claro para nós duas, né? Então, quando a gente fala dessa questão de elevar, não é aquela autoridade de eu estou posando, Não, isso tudo é interessante, é importante você mostrar, mas é pegar na mão da pessoa, né? E falar, não, vem caminhar comigo, eu quero que você também esteja nesse lugar, né? E a gente acha que as pessoas têm entendido, pelo menos quem está caminhando com a gente tem entendido isso muito bem, né? E ok, se existem outras propostas, a da excelência é realmente construir essa autoridade real, verdadeira, é elevar as pessoas e olhar para o mercado assim, entendendo que sim, todos podem. Não importa se você tem X número de seguidores, a gente não olha isso. A gente quer saber se o seu trabalho é de verdade, se você comprova aquilo que você entrega, se você tem um resultado satisfatório com os seus clientes, né? Então, por isso, esse é um dos fatores, é um grande diferencial da excelência. Todas as pessoas que participam dos eventos de reconhecimento profissional, elas são, de fato, avaliadas. Isso é uma coisa diferente no mercado. Avaliado como profissional, né? Como profissional. Porque eu não é comigo, nem por mim, não somos nós, nós. tá? Não somos nós duas. Não somos nós. Ele é avaliado por um profissional da área. Eu vi lá no evento de vocês, são pessoas completamente diferentes uma das outras, né? Sim. São áreas completamente diferentes, né? E as pessoas, assim, e todo mundo muito legal, né? Que eu conversei com todo mundo, eu conversei até com o Vaguinho do Esporte, né? Sim. Pô, ele é muito legal, cara. Foi uma das melhores entrevistas que eu fiz, foi com ele. Eu gostei muito. Eu queria que ele voltasse um dia aqui no podcast. Ele é de Minas. Ele é de Minas, eu gostei muito dele. E, pô, cara, o que eu queria entender mais, eu vi que o pessoal recebe prêmios, recebe tipo, uma premiação lá, né? E eu queria entender mais como é que é essa premiação, o que a pessoa ganha um certificado, como é que é isso? Uhum. Então, na realidade, existe toda uma... como é que a gente explica isso? É um conjunto de coisas que a gente faz, que a gente entrega para que aquela noite seja uma noite diferente para aquele profissional, né? O primeiro ponto é, nesses eventos que nós fazemos, nós não colocamos palestras. Então, você não vai encontrar uma pessoa subindo no palco para palestrar sobre um determinado assunto, isso no evento de uma noite, tá? De reconhecimento. De reconhecimento. Para falar de um assunto, ou ele vai vender um curso, ou ele vai vender um serviço. Não vai, né? O patrocinador, ele sobe no palco, ele fala do seu trabalho, do seu serviço e pronto. Ok? E ninguém vende mais nada. Então, a gente faz aquela noite para o profissional, para ele ser enaltecido. E o profissional da área beauty, ele valoriza muito essa coisa do troféu, do certificado, do reconhecimento. E a gente aí resolveu fazer. Até o ano passado, a gente tinha uma proposta de troféu. É que, de certa forma, vocês reconheceram o serviço deles, né? Exatamente. De certa forma, eu acho que tem que ter uma forma física de premiar a pessoa, né? Exatamente. Ele botar lá e ele falar, olha, foi a excelência que me deu. Isso é exatamente isso. Até o ano passado, a gente fazia um tipo de troféu. Desse ano, nós começamos a mudar um pouco, né? Sim. Portugal já inovou bastante na Europa, então, com o tipo de troféu que a gente encontrou, foi feito lá, aquele troféu foi feito mesmo para a excelência, foi desenhado, 100%, planejado para aquele evento de Portugal. Então, e elas gostam, não, né? Dá pra deixar a FIFA com inveja, aquele troféu ali. Não, ficou bonito. A FIFA se vê, ela vai ficar com inveja. Foi. Então, assim, ninguém esperava. Essa noite do reconhecimento é uma noite que é voltada para o profissional. Então,
por isso que tem as entrevistas, ele se sente valorizado, né? Quando ele vai numa entrevista, quando ele é entrevistado naquele momento, Sim. quando alguém chega, vem cá, senta aqui, conta a sua história. Não, se sente, mas na verdade tem que se sentir mesmo, né? Isso! Porque é uma pra pessoa isso. reconhecida, né? Isso, é E pra aí isso. é esse o reconhecimento que vocês dão, que vocês têm que mostrar pra ele assim, olha, vocês são isso de verdade. gente. Exato. A gente está trazendo isso aqui, a gente está validando o que vocês são, né? Sim. Então a gente está trazendo isso aqui. Vai ter nesse caminhar assim pessoas que não continuam? Claro que vai. Acontece com, né? Faz Como parte. tudo. Mas maioritariamente as pessoas caminham com a gente. E a excelência nasceu disso, desse evento de uma única noite. A partir daí, essa cabeça aqui que não para, é que começou a pensar num monte de coisa, e foi quando eu criei a imersão para ir para Dubai, né? 7 dias e 8 noites em Dubai. Eu tô lá. É. Aí nós fizemos a primeira edição ano passado e vamos para a segunda edição esse ano. Vocês estão conosco, né? Inclusive, estarão lá conosco em Dubai nessa segunda edição. Eu quero saber um pouquinho mais como é que é esse negócio aí, porque eu também vou estar, eu e a Fabiola Marinho, que Ansiosa. é fotógrafa, eu sou filmmaker, pra quem não sabe, né? E a gente trabalha com vocês, aí a gente quer saber um pouquinho mais como é que é, né? Por trás dos bastidores, né? Como é Dubai. Primeiro assim, depois a gente fala do Excellence em Dubai. Como é Dubai? Fala, amigo, Dubai. Como é Porque que só é sabe Dubai? como é que é Dubai quem vai a Dubai, né? Sim, sim. É uma experiência transformadora, antes de mais nada, né? Todo mundo que tem o interesse, vale a pena. Eu falei isso ano passado, quando eu estava lá. É uma cultura muito diferente da nossa, brasileira, Uhum. mas um país, né, um emirado extremamente seguro, muito bem organizado, muito preparado para receber o turista. Agora, como tudo, e isso conecta muito com um dos pilares da excelência, que é criar repertório. É o que sempre falamos, as pessoas se informem sobre aquela cultura, esteja aberto a absorver aquela cultura de forma respeitosa, de forma... Você pode até não se identificar com algum elemento daquela cultura de Dubai ou de qualquer outro lugar, mas é importante que você entenda o que você está vivenciando ali, senão você não está, você só gastou seu dinheiro. Então, Dubai é o lugar do impossível, né? E muitas pessoas pensam que a gente pensou, Kátia, inicialmente, e eu corroboro essa ideia, pensou em Dubai como o luxo e o ouro. E Dubai foi pensado por ser o local do impossível. É onde, do deserto, da transformação, você cria um império. E aí, né, a Kátia sempre fala isso, as pessoas falam, porque tinha esse dinheiro. Muitas pessoas têm dinheiro e, de fato, não criam. Então, ali houve um esforço coletivo, muito planejamento, muita tecnologia, muito investimento, de fato, não só investimento monetário, mas investimento de vidas, de planejamento, para que Dubai fosse o que é hoje e continue evoluindo, né? Então, quando a gente pensa em Dubai, eu acho que é muito importante pensar assim, é um local com uma cultura muito rica, muito interessante. Sim, é muito quente, é um calor diferente. Quem pensa que já viveu o calor, não viveu. É pior do que Rio de Janeiro? Sim. Pior do que Bangu? Sim. Você nunca mais vai reclamar do calor do Rio de Janeiro. Mas assim, tudo muito grande, tudo muito grandioso. Então, e ao mesmo tempo você está no deserto. Tudo muito glamuroso. Né? Mas, ao contrário do que muita gente pensa, não é um lugar caríssimo. Exatamente. Para você estar, né? Assim, só te interrompendo. Se você quiser o luxo do luxo do luxo, não, lá. Mas você consegue vivenciar uma experiência absolutamente confortável, exatamente, muito bem vivida, um custo razoável, né? Que não é nada. Se você hoje, por exemplo, um determinado valor hoje, o valor de Dubai, né? Do valor do investimento para ir para Dubai. Se você quiser investir, e vamos falar na proporcionalidade das experiências, tá? Em outro local, por exemplo, como o Reino Unido, como Paris, né? Como ir para a França, ou Paris, quando você pensa numa cidade como Dubai, fica muito mais em conta do que você, por exemplo, passar com o mesmo valor
de investimento, você não consegue vivenciar as mesmas As coisas. mesmas experiências. Claro que devidamente, a gente está falando nas devidas proporções, Claro. obviamente, né? Em Paris ou em Londres, por exemplo. Dá um exemplo assim, tipo hotel, restaurante. Por exemplo, nós fomos num restaurante belíssimo em Dubai, eu gostei bastante. Sim. Eu nunca tinha ido a um restaurante de estrela Michelin, foi a primeira vez. Então a gente foi nesse restaurante, que é um restaurante premiado, estrela Michelin em Dubai, e nós almoçamos lá, 2 entradas, o prato principal, sobremesa. E, claro, bebida alcoólica lá é caríssimo, né? Eles não incentivam mesmo. Então, eu não bebo refrigerante, então acabei bebendo água. Eu gastei no dinheiro brasileiro, né? No real. Eu gastei nesse almoço R$230. E a gente está falando de um restaurante com estrela Michelin em Dubai. Você vai num restaurante estrela Michelin no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, né? O mínimo pelo prato, sem a bebida, R$1.200, R$1.300. Não muito longe não, eu fui no Outback aqui, semana passada, na frente da minha casa aqui, gastei R$290 para comer isso. uma batatinha e um franguinho. É isso. São essas diferenças. Sim, você vai ter o mais estrelado, com mais ouro, com mais... Claro. Vai! A experiência está ali para você viver. Mas também é possível desfrutar de tudo que oferece. Se você não é rico, eu não sou rico, isso para mim é distante. Ou não quer. Não. Entendi, você desfruta do luxo com menos. Exatamente. Né? O luxo está acesso para todos, né? Eu Não é igual vou no dizer, Brasil que o luxo é muito longe, né? É exatamente isso. Você desfruta da experiência. Da experiência, exato. Da experiência como qualquer outra pessoa. Ok, quem é rico, quem tem muito dinheiro, né, vai alugar um iate só para ele, maior, com não sei o quê, com um monte de coisa. Vai para um restaurante, né, para um jantar no deserto, em outro exclusivo, só para a etc. família, né? Mas você consegue fazer isso tudo sendo gente normal, né? Assim, gente como a gente, sem precisar ter dinheiro, sem precisar ser rico. Não é aquele imortal que tem a conta, né? Não. Com 20 mil dígitos na conta, né? Não. Então, tudo isso traz, e eu costumo dizer que Dubai, para mim, é uma inspiração, né? Porque nasceu de um sonho do Sheik, que construiu Dubai. Sim. Gente, ele faz chover. Quer melhor? Não, eles botam uma floresta no deserto, né? Então, quando você olha para uma cidade como Dubai, né? Você olha para aquela cidade e você pensa que aquilo era deserto, não era nada. E que hoje você tem o maior hotel do mundo, está lá. Inclusive é o que nós vamos ficar hospedados, né? O maior hotel do mundo está lá. Você pode experienciar muita coisa interessante num local que não tinha nada, era desértico, sabe? E aí quando as pessoas falam, mas ele construiu isso tudo porque ele é o sheik, porque ele tem dinheiro. Cara, tanta gente que tem dinheiro não constrói nada. Eu acho que faz parte de um sonho, né? Ter sido um sonho, né? Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. Sim. Sabe? Eu acho que é isso, né? É sonhar. E os valores daquela cultura, né? Que são preservados. Então, uma das coisas muito interessantes que nós fazemos durante a imersão é visitar Abu Dhabi, né? Que está ao lado, que está próximo. E é outro emirado. E Abu Dhabi tem uma pegada, né, cultural mais restrita um pouco. Mas foi pensada exatamente para difundir a religião deles, né? Para mostrar para as pessoas o que como funciona uma mesquita, como tudo aquilo ali pode trazer. Então, se a pessoa tem curiosidade, quer conhecer, é muito interessante, né? Você poder experimentar isso. E assim, é grandioso, é um local imenso, mas partiu do sonho das pessoas de querer mostrar, de querer compartilhar. Porque, na realidade, a mesquita ela não fica em Dubai, né? Ela fica Abu Dhabi, em outro emirado, fica em Abu Dhabi. Porque essa que nós visitamos, né? A gente visita Abu Dhabi, né? Inclusive é onde tem o famoso, né, cappuccino com ouro e etc. Dubai tem aquela coisa do status, todo mundo pensa, né, naquela coisa do status. E é verdade, nossa, você foi para Dubai. E tem também, tem. Sim, Não vai, tem hipócrita que fala assim.
E eu costumo dizer que as imersões, né, onde nós vamos para outros países, vivenciamos outras culturas, convivemos com outras pessoas, existe uma troca muito grande e grandes negócios acontecem nessas imersões, sabe? Grandes negócios acontecem entre as pessoas que estão ali. Sim. Tá todo mundo buscando a mesma coisa. Porque na realidade, por exemplo, quando a gente faz esse evento de uma noite, como a gente fez em Londres, por exemplo, eu vou dar um caso assim, bem concreto. Em Londres, a gente tinha pessoas de Londres, né, brasileiros que moram em Londres, mas eu tive gente que foi do Brasil para Londres, e eu tive, por exemplo, a Bruna, que saiu de Portugal e foi para Londres. Em uma noite ali, a Bruna não conhecia ninguém de Londres, tá? Ela começou a conhecer através do grupo que a gente formou e tal. Depois desse evento que aconteceu em uma noite, Bruna hoje atende em Londres. Fez conexão e vai uma vez por mês para Londres para atender. Olha como o teu negócio ele prospera, né? Esse, inclusive, é um dos nossos objetivos, né? Que as pessoas, quando a gente fala do networking de alto nível, networking real, é isso aí. As pessoas se conectarem e expandirem negócios, parcerias, trocarem serviços, indicarem, né, os serviços. Então, isso é real. Nós somos a prova viva de que isso acontece. Né? Segunda vez agora, né? Indo para Dubai, né? Sim. Deu certo, né? Isso. A gente vai pela segunda vez e eu acredito que essa segunda vez vai ser muito melhor do que a primeira. Sim. Eu nunca tinha ido para Dubai, Carol também não. Ano passado foi a primeira vez que nós vivenciamos. Então, esse ano a gente vai vivenciar Dubai com outro olhar, né? De uma outra forma. A gente fez essa imersão já com outro olhar, né? De uma outra forma. Então, isso é interessante. Isso é a história do repertório, né? Hoje a gente tem repertório para estar no país ainda, aproveitar ainda mais, né? Eu já conhece, né? Eu tenho uns lugares que eu sempre vou, que eu já acabei conhecendo, eu já sei lugar que eu não preciso ir mais, entendeu? E já sei o caminho das pedras, sabe? No lugar. Uhum. E vocês já construíram isso lá? Sim, sim. Isso, a gente acabou construindo isso em Dubai. E é o que a gente hoje constrói na Europa. Sim, é o mesmo caminho, ainda que com eventos diferentes, mas a caminhada e o objetivo é esse, né? O objetivo é expandir nesse sentido, sem perder essa essência, sem perder esse propósito da excelência, né? Eu acho também, além de Dubai, eu acho Paris também um lugar muito glamour para a área de vocês, né? Ele é um lugar querido, né? Todo mundo, quem não quer, né? Ir a Paris. Né? Temos uma quedinha. Temos uma quedinha por Paris, né? Mas sim, a gente está falando, sim, de um berço de desenvolvimento de produtos e serviços para a área beauty em geral. Muita coisa nasce lá e é desenvolvida lá, então é natural o interesse. Grandes academias na área beauty estão lá, então é natural, né, falando dessa área nossa, que tenha muito interesse também. Mas sim, tem todo o glamour, o encantamento, né? Mas tem outros lugares muito interessantes, sabe? Que às vezes as pessoas nem pensam, né, nem imaginam. E que a gente vai explorar. Não pode. Vem aí. Esse é segredo, esse é pro próximo podcast. Esse é segredo. Eu fiquei curioso agora. Ok, vamos lá ver, né? Mas tem muito disso, sabe? Os lugares, eles são escolhidos quando a gente escolhe por alguma razão, né? Estrategicamente por alguma razão. Então, quando eu defini Londres para fazer o primeiro evento, eu defini Londres que eu falei, gente, nada como começar, né, internacionalizando alguma coisa em Londres, abusada, né? Porque não é fácil. Eu imagino, vocês começaram assim, você, né, começou pensando no Brasil. Uhum. Aí do nada você viu um francês falando com você. Como é que é o seu evento? Quero participar. Deve ser assim, imagina como é que deve ficar. Eu não acredito, gente, que eu cheguei aqui. No evento de Londres, a gente não conseguiu levar nenhum estrangeiro, né? Eram só Quando eu digo assim, nenhum estrangeiro não, né? Que os estrangeiros somos nós. Lá, Nós é que somos os estrangeiros lá, né? Só tinham brasileiros no evento, só.
não havia outra nacionalidade. Eu confesso que isso me frustra um bocadinho, né? Porque você quer também que a pessoa que é do país, que o nacional, esteja, né, junto com você. E a gente sabe que Londres é um pouquinho mais difícil nesse Sim. quesito. Questão cultural, enfim, muita por uma coisa. série de fatores. E aí nós fizemos Portugal, né? O segundo de Portugal, porque o primeiro, né? Flopou, como a gente disse. E aí nós fizemos o segundo, que foi em março desse ano. E uma coisa muito boa, eu vibrei muito, muito, Sim. muito. Foi porque nós tivemos, nesse evento de Portugal, 7 portugueses com a gente. Sim. 7 profissionais da área beauty estavam conosco recebendo seu reconhecimento, sabe, pela excelência. Então, isso pra gente foi assim, porque você ser validado por brasileiros, ok, né? As pessoas, a gente tem a mesma Tá mais cultura, próxima. a gente se aproxima mais, mas você ser validado pela pessoa de outra nacionalidade, aí é outra coisa, né? É muito, É um muito desafio legal. maior, né? É um desafio maior até porque, sim, somos os estrangeiros ali, estamos levando uma empresa brasileira para realizar um evento. Existe a cultura diferente, enfim, uma série de Não, questões. vocês acham, assim, vou tocar num ponto um pouco mais polêmico, assim, você acha que, de certa forma, Londres, de repente, enxerga o Brasil como não uma autoridade nisso? Eu acho que o olhar, né, o olhar do europeu, e aí eu não vou nem dizer de um país ou de outro, né? O olhar de um europeu para qualquer pessoa que não é europeu é de estrangeirismo, né? Não tem jeito, você é um estrangeiro. E uma coisa muito triste que a gente comprova é que nós, brasileiros, a gente tem fama de não fazer as coisas corretamente. De nós não sermos corretos nas nossas, né, nas nossas atividades, né, nos nossos compromissos. E isso pesa muito, né? Porque você concorda que uma empresa estrangeira vai chegar lá, não é de lá, vai chegar lá para fazer um evento. E você vai pagar X, você vai pagar em euros, para essa empresa que está lá no outro país. Qual a garantia que você tem que você não vai Que o perder o evento seu vai dinheiro? acontecer, que você vai, né? Qual é a garantia que você tem? Ainda mais que a gente tem um histórico meio difícil, assim, de corrupção no país, né? Sim. De A tudo, né? credibilidade. E isso gera O evento de Portugal, para a gente, foi muito validador, sabe? Sim. E quando as pessoas chegaram, que elas olharam para o evento, as pessoas ficaram... De certa forma, você está fazendo a diferença pro nosso país, né? Que tá mostrando que a gente não é isso, né? Sim. Com Você certeza. já pensou nisso? Porque a gente pensa assim, ó, tá fazendo uma diferença grande, né? Porque você tá chegando lá no outro país mostrando que a gente não é assim, entendeu? É por isso que eu acho que o pessoal tem que seguir você de verdade. E é muito engraçado, porque aí, nesse evento de Portugal, a Bruna era embaixadora Portugal, né? Portugal, sim. E aí eu e Carol, como a gente já está com essa expansão toda, a gente resolveu convidar a Bruna para ser embaixadora Europa, porque a gente tem, né, projetos de muitos países ali. Aí ela aceitou. Então, lá mesmo no evento, nós falamos, olha, a gente queria anunciar que a Bruna não vai ser mais embaixadora Portugal, né? Porque ela será embaixadora Europa. Então, a gente está abrindo 2 vagas para embaixadoras Europa, ou embaixadoras Portugal, e a gente está abrindo 2 vagas para embaixadora Espanha, né? Então, quem tiver interesse, por favor, conversa com a Bruna, porque é ela quem vai selecionar as embaixadoras e tal, não sei o quê. Depois a gente trocava, claro, mas é ela que fica ali à frente. E no dia do evento Portugal, nós tivemos as 2 embaixadoras de Portugal e as 2 embaixadoras Sim. da Espanha, no dia do evento. Sim. Então, outra validação, né? A As pessoa, pessoas queriam estar. ok, eu acredito nisso e eu quero estar. E um outro ponto E uma, que uma das embaixadoras de Portugal é portuguesa, sim, não é sim, brasileira. sim. Um outro ponto que eu acho interessante tem um abismo aí, né? Nessa questão desse apontamento das questões do país, geralmente de poder trazer aí alguma insegurança. A gente também tem, no outro sentido, os profissionais do Brasil
sendo reconhecidos como um dos melhores na área sempre, né? Então, profissionais brasileiros na área de estética Sim. e de beleza, onde vão, se destacam, ganham prêmios, têm muitos clientes, fazem um serviço diferenciado, É mesmo. né? Então, isso também é interessante a gente trazer isso, porque isso é um fato, né? E no Brasil, dentro do Brasil, a gente sabe, muitos profissionais de excelência que entregam um trabalho primoroso e os profissionais que imigram e vão levar a sua técnica e vão se desenvolver em outros países seguem fazendo. Existem especialidades que as pessoas procuram brasileiros para fazer, né? Eu acho assim, existe um boom realmente do segmento, né, da área Sim. beauty, Sim. e quem investe e quem se atualiza sai à frente. Se Não resta a menor posiciona, dúvida. trabalha a sua autoridade, investe em técnica, em estudo, porque isso é um ponto que a gente leva muito, né? Postar no Instagram, qualquer um posta o que quiser, vamos combinar, né? Eu abro meu Instagram, falo o que eu quero, é fato. Agora, quem realmente consegue comprovar isso, né? Vai crescer, vai ter público, vai ter cliente, porque as pessoas também querem buscar esse profissional que vai entregar excelência. Quando o profissional faz isso, realmente de uma quando ele se posiciona Sim, dessa forma, sim. há uma virada absurda, né? Novamente eu vou tocar na Bruna, né? Porque a Bruna para mim é uma grande referência. Ela começou atendendo em Portugal, ela hoje atende em Londres, atende na Espanha, vai começar a atender em Dublin, né? Sim. E ela esteve no evento de Londres e nem conhecia a gente, esteve aí no evento de Portugal, ok, né? Vai estar em Dubai. Né? É uma das palestrantes. Inclusive, é uma das palestrantes, né? Ela fala com muita propriedade sobre marketing, porque ela trabalhou na Meta, então ela fala na Meta América Latina, né? Então ela fala com muita propriedade, ela sabe do que ela está falando, vai vir para o evento do Brasil. Então, assim, é uma pessoa que investe no que está fazendo, Sim. na sua visibilidade. Sim. E tem retorno. Eric, ela, no evento de Portugal, 2 dias depois, a gente conversando, eu e ela tinha ganho 2.000 seguidores. Num evento? No evento de Portugal. Durante o evento. Orgânico. Do dia do sem evento de Portugal. Orgânico. Nada. Do dia do evento de Portugal da Excelência. 2 dias depois, ela tinha ganho 2.000 seguidores só com o que ela postou. E nem era o material final que a gente tinha ainda. Era Exatamente. só ali. Não, isso eu penso que é o início de tudo, né? Daqui a pouco vocês vão estar... E como é que as pessoas chegam, assim, para falar com vocês, assim, em relação aos eventos? Vocês que procuram, as pessoas procuram vocês? Pode ser das duas formas, né? A gente tem a busca orgânica, que são os embaixadores que fazem essa busca, porque aí a gente, como tem a seleção, né? Isso para o evento de uma noite, né? Sim. Os eventos de imersão, não. Evento de imersão, a pessoa pode chamar a gente, olha, eu quero vivenciar isso. Ela vai conosco, E ela vai estar, sim. né? Mas o evento de reconhecimento de uma noite, tem a busca orgânica, que o embaixador vai buscar esse profissional, e tem aquele profissional que chega para a gente pelo Instagram e fala, olha, eu queria participar. E a primeira coisa que a gente avisa, né, ok, eu preciso passar, né, informar as suas redes sociais para os embaixadores, porque são eles que fazem a seleção, porque vai passar por uma avaliação. Tem gente que não gosta, né? Mas... porque não vai colocar qualquer pessoa, né? Não, porque é um não evento dá. de excelência, né? Não dá. Tem que ser uma pessoa com Isso. excelência, né? É isso Agora, aí. tem um detalhe. Pode ser que a pessoa não esteja pronta para ser reconhecida naquele momento, mas isso não impede que ela esteja nos eventos de reconhecimento como convidada. E aí talvez algumas pessoas possam pensar, mas temos pessoas que estiveram como convidadas nos eventos e que fecharam negócios e que hoje já estão recebendo reconhecimento. É porque é importante acreditar nas trajetória. pessoas, né? E outra, Porque você vai pessoas fazer acreditaram em conexões. vocês também para chegar onde vocês chegaram, onde Você chegou, está no né? evento, você está sendo visto, você está sendo notado, você está entendendo como aquela dinâmica funciona. E ali você está trabalhando, a tua autoridade está se desenvolvendo. Então, é uma caminhada. Pode ser que não seja o momento agora, mas pode ser que no próximo evento você já tenha se desenvolvido e evoluído nesse porque sentido. a gente também quer entregar para o profissional o melhor a gente consegue. Por que a gente está levando uma equipe de foto e filmagens para Dubai?
né? Não, fala aí. Conte. Porque Por quê? conte-me. Porque a gente precisa de um material com excelência. Aí fala assim, mas é um material para a excelência? Não, é um material para todo Para o mundo. profissional, para Para quem o está profissional que envolvido. está lá, até porque o profissional que está lá conosco, ele vai ter acesso àquilo tudo. E o filmmaker que estiver lá, ele vai filmar todo mundo, não é? Ele vai filmar os participantes que Assim estão... você espera, né? Assim você Assim espera, né? eu espero, né? A fotógrafa, ela vai tirar fotos de todo mundo. Então, assim, as pessoas têm essa... Por isso é que a gente, esse ano, só vai levar, no máximo, 24 pessoas, né? A gente não vai ultrapassar esse Sim. limite, até para ficar mais fácil, né? A logística e o que a gente entrega. A mesma coisa acontece no evento, por exemplo, de Madrid, que vai acontecer no dia 30 de novembro. Então, a gente já tem podcast para esse evento de Madrid e a gente negocia podcast para as pessoas, né? A gente já está tentando vir com uma revista para os profissionais. A gente já tem fotógrafo, a gente tem filmmaker. Então, é importante, né, você trazer essa valorização para as pessoas. E o profissional que ele participa de qualquer evento nosso, de qualquer imersão nossa, ele vai ter, sim, uma valorização ali da sua imagem, de tudo que a gente puder proporcionar. Sim. Né? Porque a gente está levando, ele não responde, vou responder, a gente está levando a equipe de foto e filmagem do Brasil, porque realmente a gente precisa de material de qualidade, né? Sim. Então, se você quer entregar material de qualidade... Eu falando aqui do meu lado, né? Da minha parte... falando do meu lado, assim, da parte artística, assim. Ir pra Dubai é tipo assim, é um sonho. Eu não queria estar de fora, porque, assim, é um filme, né? Sim. O cara que eu sou apaixonado pelo vídeo, né? E a Fabíola pela fotografia. Eu acho que os dois ali nessa parte, ele tá no mesmo caminho. Pra onde você olha... Sim. Lembra daquela novela, pessoal, novela, alguma coisa na Globo, que fala assim, cada olhar é um flash. É isso aí. Então, é tipo isso aí. Cara, cada local vai ter um lugar muito bom pra gravar, vai ter, eu sei, são as luzes, é tudo diferente. Sim. Eu já vi filmagens de lá, e Sim, ele fala assim, sim, cara, sim. você tem um sonho pro cara que é filmmaker, a pessoa que é fotógrafo, É entendeu? verdade. É um isso sonho. aí. Entendeu? Eu penso nesse lado artístico Agora você também. imagina, né, o profissional que estiver conosco, e aí vocês, né, tanto você como a Fabi, vão estar conosco 7 dias e 8 noites. O profissional vai ter o filmmaker e a fotógrafa o tempo todo. Full time. Olha a gente no café da manhã sendo fotografado. Né? Que No isso. café da manhã. Não, eu vou, lente paparazzi, eu não vou nem ficar perto, vou fazer aquelas fotos de longe, assim, Não é? Tem momentos isso aí. especiais que, se você não tá com esse olhar, perde ali, né? E quanto isso pode significar para a pessoa, né? Para mostrar para o cliente dela que está sendo inspirado lá aqui no Brasil, né? Olha, a minha profissional que cuida de mim tá lá, tá participando de uma imersão lá. Isso conecta, porque é a vida acontecendo, de fato. Uma coisa muito bacana, né? Um diferencial dessa imersão é o dia de palestras, né? Então, a gente tem um dia inteiro dedicado a palestras, a gente chama de formação on time. Que, por sinal, vai ser num lugar belíssimo, num hotel Ali luxuosíssimo. Ali é um flash a cada minuto mesmo. Tudoíssimo, entendeu? Mas imagina que você vai ter esse grupo de palestrantes com os participantes do evento o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso não acontece em nenhum evento. Olha que interessante para fazer o registro do networking acontecendo ali na hora com as pessoas, né? Então, a gente também pensou nisso, de expandir essa experiência, não só de sair lá no local, voltar, não, mas a gente consegue ter isso ao longo dos dias todos. Sim. Eu imagino a pessoa com full time, ela andando com um profissional, videomaker, só atrás, pô, sonho, né? Eu queria um. Pois é. Quem vai filmar? Quem vai me filmar lá? Quem vai filmar, né? A gente. Eu vou ter que levar um filmmaker pra mim também. Né? E quem é que vai filmar seu filmmaker? Isso aí. É looping. Isso aí vai ser aí, olha. A gente não mentiroso, né? Mas é isso, né? É sobre isso, sobre essa... Eu acho que as pessoas precisam abrir um pouquinho mais a sua mente e pensar nesse valor que ela não enxerga, né? Isso é um valor
invisível, né? Ela não enxerga isso. Ela não enxerga como aquilo vai trazer retorno. Eu posso dizer para você, experiência própria. E eu vou falar da primeira experiência, que foi ir para Londres, fazer um evento em Londres. Né? Quando eu voltei, eu falei assim, uau, Kátia fez um evento em Londres, né? E quando a gente foi para Dubai, o pessoal, uau, você fez um evento em Dubai, entendeu? E como isso conecta, como as pessoas olham para a gente hoje de outra forma, sabe? E falam assim, caramba, elas fazem mesmo, elas fazem Te interrompendo um minuto, eu já acho que você viajar para outro país e conhecer a tua cultura já te engrandece. Sim, mas é o repertório, como a gente falou. Imagina você ir para um país fazer alguma coisa da sua área, Sim. falar sobre a sua área em outro país. Isso aí. Sabe? Você transforma a tua imagem ali na hora, né? Porque você teve uma autoridade de ter ido num outro país, falar sobre o seu serviço, sobre tudo que você tem. Importante. Por exemplo, agora a gente já tem fechado, claro, há algum tempo, o time de palestrantes de Dubai, né? Mas as pessoas que vão conosco como profissionais, que estão na plateia nesse momento, essas pessoas são cotadas para estar em algum palco internacional em algum momento nosso, Sim. tá? Vamos fazer uma imersão na Itália, vamos fazer uma imersão em Paris, vamos fazer uma imersão na Lua. Ok? Esse na Lua eu quero ir, tá? Ok, também, já anota aí. Já vou anotar essa na Lua. Esse profissional que está conosco, e se ele palestra, ele tem sim a possibilidade de, se ele quiser e tiver uma palestra que agregue, tem que agregar, tá? Não pensa que vai chegar no palco para contar a sua história. Não, contar a sua história, não. Agregar conhecimento, né? Aí, esse profissional que está ali sentadinho, que está ouvindo, ele tem possibilidade de estar em algum palco internacional nosso, porque a gente dá essa possibilidade, sim. Sim, isso é muito bom. Muito bom. É isso. Eu acho que a gente já falou tudo sobre Dubai. Eu acho que já falou um bocado de coisa. Você quer saber mais alguma coisa? Você é curioso. Pô, eu sou muito curioso, cara. Se deixar, eu vou ficar aqui com você até meia-noite só para satisfazer minhas curiosidades. Pois é. Eu costumo dizer que sonhar alto ou sonhar baixo, sonhar pouco ou sonhar muito, dá o mesmo trabalho, né? A gente costuma dizer isso, né? Então, a gente sonha alto, né? Sim. E eu até brinco muito, porque eu falo, gente, à noite eu durmo para sonhar, mas de manhã eu acordo para concretizar o que eu sonhei. E outra coisa que eu vou te falar, você acha que as pessoas indo nesse evento, elas mudam o tamanho dos sonhos também, né? Porque ela chega num evento desse pensando num sonho assim, tipo, eu vou dar um exemplo aqui. Tá. Você pensando só no Brasil. Aí a pessoa vai num evento dessa aí já tá pensando, sei lá, no Japão, e aí vai, eu vou conquistar o mundo, né? Inclusive, isso é uma fala recorrente, né? As pessoas que nos procuram e falam, esse ano eu estou no Brasil, mas eu estou me organizando para ir para tal lugar. Ou fui aqui nesse lugar e agora eu quero viver, fui num evento de reconhecimento, que é de um dia, e agora eu quero ir para uma imersão. Isso é recorrente. Não, mas estou falando de gente que vocês atingir pessoas que não acreditam. Sim! Entendeu? Sim, tem gente que não acredita, tem gente que nem pensa nisso, fala assim, isso é impossível. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas têm se criou muito essa coisa, principalmente de Dubai, porque a gente está falando aqui de Dubai, né? As pessoas falam assim, nossa, essa viagem deve ser caríssima, né? Inacessível. Eu não vou dizer aqui o valor, claro, né, do investimento, mas eu vou dizer, é muito, muito mais barato do que as pessoas imaginam. Assim, mudando um pouquinho de assunto aqui, que assim, eu vejo, a gente estava conversando que vocês duas são diferentes, né? E eu queria, e qual área cada uma destaca mais, assim? Porque tem várias áreas, né? Porque vocês são uma empresa, né? E geralmente, tipo assim, eu e a Fabiola é muito boa de venda. E eu já sou bom em outras coisas, entendeu? E assim, pra qual cada uma foi, assim? Na organização, né? Da organização. A gente tem uma divisão muito boa, na minha opinião. Funciona muito bem. A Kátia, 100% comercial, né? É a pessoa que faz o contato, tem o networking na veia, e isso funciona muito bem pra gente. Eu acabo olhando muito a parte estrutural, a parte de organização, né?
toda essa parte de contato com marketing, com as pessoas que vão vir junto com a gente para poder estruturar, acaba ficando comigo. Eu não sou comercial, não gosto de vender, não curto a ideia do networking. A bateria não acaba e a minha tá assim, ok, deu. Hora de descansar, entendeu? Eu sou uma sagitariana esquisita, tem muito Capricórnio no meu mapa, então tem uma hora que eu preciso dar uma... Mas isso é muito legal, né? A gente dividiu isso dessa forma e funciona muito bem. Agora, uma coisa que, para além disso, funciona muito bem, né? Nós somos, antes de mais nada, um time, uma equipe. Então, tem um momento que uma está mais cansada, a outra está mais disposta. E ainda que eu não venda, por exemplo, porque é algo que eu acredito em habilidades e não é uma habilidade e não é algo que eu queira desenvolver. Porque você também pode não ter uma habilidade e querer desenvolver. Não é o que eu quero desenvolver. Claro que, como empresária, eu preciso entender de venda. Eu preciso entender que eu tenho que vender para o meu negócio acontecer. E se tiver que fazer, a gente vai fazer. Mas a gente ter essa clareza ajuda também a tirar um pouco, levar as coisas com mais leveza também, né? A gente brinca que são alguns perrengues no caminho, mas a gente se diverte bastante. A gente ri muito juntas, né? Na hora que a coisa aperta, a gente está ali. Então, é dividido, mas ao mesmo tempo, nada acontece sem que uma e outra saiba. Muitas vezes, a Kátia, eu brinco que ela é o meu Romário, né? Porque se a bola chegar no pé dela, ela vai fazer o gol. Não, eu já percebi que ela é boa de né? negócio. Isso ela é aí boa. vai acontecer. Já percebi já que ela e muitas vezes ela me manda, amiga, olha isso. Porque ela sabe que eu vou ter o olhar de, olha aqui, olha o detalhe, peraí, me dá o Instagram. Me dá aqui essa conta, me deixa eu olhar esse negócio. Porque é perfil, né? Você ficou com a embreagem e o freio, ela ficou com o acelerador, é isso? Tipo isso. Ah, entendi. Então, assim, eu falo com... meu contato é com as embaixadoras, meu contato Sim. é com os profissionais, meu contato... Os 27 mil grupos e contatos e pessoas. E isso aí é comigo. Assim, 24 horas por dia. Palestrantes, o contato comigo é com os palestrantes, né? Então, assim, pessoas que vêm... Aí, quando é um negócio mais, assim, por exemplo, marketing, né? Eu não gosto, né? Eu não gosto de marketing. Eu apareço muito na rede social. Mas você é uma pessoa de muitas ideias, você tem muitas ideias. Tem. E geralmente a pessoa do marketing é assim, né? É engraçado, né? Que a doutora Janina Ricardo, que é a nossa advogada, que inclusive vai estar em Dubai também. Uma das palestrantes. É uma das palestrantes. Ela fala para mim, cara, eu penso, viu? Mas você, nossa senhora, porque eu também sou a mente criativa, mas igual a você eu nunca vi. Porque Não, mas ela é o flow, né? É aquela coisa de vai. Eu e eu acho sou, volta. Mas sabe por quê? Porque eu vejo sempre alguma coisa que é muito interessante. Por exemplo, a gente hoje, além dos workshops, além das imersões e do evento de reconhecimento, a gente acabou fazendo os workshops, né? Sim. Então, a gente... Os no workshops momento 3. presenciais... Acontecendo, né? Presenciais são na Europa. Sim. No Brasil é online. Porque ainda Sim. tem isso, né? Ainda tem uma questão de característica. Eu via muito assim, a Fabiola às vezes pegava o telefone e a Kátia, tava lá, Kátia Alves. Aí já vinha lá um áudio de 3 minutos e ela, Fabiola, tive uma ideia, você não sabe. Agora eu tô com essa ideia aqui, o que você acha? Mas Eu já vi uns 15 áudios desses já. Sim, mas isso é fundamental, porque não dá para pensar em empreender sem querer criar algo novo, sem querer... Sem evoluir. Você tem que se apaixonar pelas ideias. E também tem isso. Só dá certo se a gente viver apaixonadamente pelo processo. É isso aí. Vai ser difícil? Vai, lógico. Não cai do céu. Mas você tem que acordar todos os dias e falar, tive essa ideia. Vamos lá e tal. De repente, aquela ideia nem vai acontecer, mas tem que viver isso. Eu não me deixo esmorecer, sabe? Ah, não vai conseguir. Não me deixa esmorecer. Eu só deixo esmorecer se eu verificar que aquilo realmente não vale é a uma pena, coisa que não vale a pena. Mas se eu achar que vale a pena, eu tô até o final. Sabe? Não, sem querer falar assim de dinheiro, assim, falar de valores, assim. Às vezes tu cria uma coisa, tipo, dá um exemplo aqui, eu crio o podcast. Eu não começo ganhando. Até eu começar a ganhar, tirar o investimento que eu fiz, até você começar a ganhar, você tem que ter um amor no negócio, que senão você fica deprimido, né, cara? Sim. Porque você, no começo, você deve ter gastado muito mais do que você ganhou. Sim. Assim, hoje ainda, todo mundo pensa que a gente é rica. Porque a gente viaja, vai pra não sei pra onde. Não, assim, hoje ainda, a gente investe muito no que a gente está fazendo. É a dor do crescimento. Você precisa passar pelo processo. E entender que, para dar certo lá na frente, a base tem que ser sólida e
Por isso que Dubai faz uma relação muito interessante, né? Conseguir caminhar pelo deserto. Você tem que conseguir passar. Porque senão você está criando uma ilusão, né? Claro que nós gostamos muito de dinheiro, sim, maravilhosamente. Todo mundo gostamos, gosta, ninguém vai falar, eu não né? gosto de dinheiro. Não é gosto. sobre isso, não é trabalho. A pessoa que fala que não né? gosta de dinheiro nem chega perto de mim, é mentirosa. Não é. Eu tenho, vou fundar, não sei, vou ter um voluntariado maravilhoso também, mas não é isso. É uma Não é empresa, isso, é uma a gente empresa. busca também, obviamente, o sucesso Isso. financeiro, mas antes do financeiro, acho que vem o propósito de realmente, assim, a gente quer transformar, a gente quer transbordar de verdade. Não é só, né? Você precisa investir. Sim. Então, se você está vendendo excelência, você precisa investir na Na excelência. excelência. Não, o começo é acreditar, sonhar e se lascar. Você- Aí Isso. depois você começa a usufruir, Você mas demora. demora. Se você não tiver amor pelo negócio, você não vai levar um negócio com Então, serenidade, você sabe? conhece bem, por exemplo, você teve nos 2 Excelências Brasil, tanto na primeira vez, na primeira edição, como agora na segunda edição. Cara, vem dizer que a Mansão Carioca não é um local imponente? Não, a Mansão Carioca Sim. é um local imponente, né? E aí, a gente não satisfeito com isso, a gente resolveu ir para São Paulo fazer na Casa Bisutti. Né? No Itaim. Você faltou foi um beijinho no ombro aqui, né? Aí as pessoas assim, nossa, vocês estão fazendo Bisutti? Gente, só os ricos casam no Bisutti. Não, a gente não vai casar, Não, né? já casamos. É, Muito bem. Mas assim, é isso, você entregar, isso tem custo, né? Porque você entregar isso tem custo. Tem custo. Ninguém entrega nada sem custo. Você não entrega um evento como aquele de Portugal sem custo, Sim. né? Vocês viram hoje onde vai ser o evento de Madrid. Ninguém entrega um evento daquele sem investir. Sim. Não tem como, né? Aí, ou você faz desse jeito, ou a coisa não vai funcionar. Porque você precisa fazer diferente daquilo que todo mundo faz. Sim. Uma coisa que eu escutei de uma pessoa que me passou um orçamento para Madrid, tanto do videomaker, que é espanhol, quanto de uma empresa, de uma fotógrafa de Madrid, falou: eu nunca vi um evento da área beauty aqui em Madrid nesse nível. Então, se você tem esse feedback, porque a pessoa concorda que quando você abre aquele vídeo você impacta, você olha aqui e fala assim: uau, o que é isso, gente? Né? Mas é sobre isso. E isso tem custo, gente. Ninguém vai para um lugar daquele de graça. Tá. Eu gostaria muito de fazer no Cassino de Madrid, né? Bota na lista. Bota na Recebi lista. o orçamento, resolvi Você não achava não que ia era ficar o só no momento. Brasil, de repente pra Ai. chegar num cassino não é tão Pois difícil, não não. é? Não era o momento ainda, mas, É isso. né, de repente. Mas é sobre isso. Sabe? Eu quero saber, assim, a gente tá falando aqui de 2025, né? E qual... A gente já chegou lá, né? Já saiu do Brasil, já foi pra Londres, Dubai. E agora eu quero saber, assim, não precisa falar lugares, né? Que você já falou que tem um lugar que é segredo, aí ninguém pode ficar sabendo, mas... Spoiler. O que você olha para excelência, para o futuro, assim? O que você olha, assim, porque você acreditava numa coisa, aí agora você não acredita mais nessa coisa, acredita muito mais. Aham. E eu acredito que agora, depois dessa experiência toda que você teve, você deve acreditar muito mais. Qual é Uhum. esse muito mais que você tem na cabeça? Então, esse muito mais hoje é realmente a gente tem como objetivo fazer Excellence Beauty em praticamente todos os países da Europa. Quiçá em todos os países, né? Mas a gente tem essa vontade de fazer ali, seja reconhecimento, seja imersão. E a gente vai voltar para lugares que a gente já esteve também, né? Então, por exemplo, a gente esteve em Londres, quem sabe a gente não volta para Londres, né? Então, a gente vai voltar, mas a gente vai realmente colocar a excelência aí. Eu acho que não sou eu, acho que todo mundo quer ver também mais estrangeiros nesses eventos, né? Sim. Sim. Quer que o Brasil seja Sim. reconhecido de todas as formas, né? Aham. A gente, muito rapidamente, porque é uma empresa muito jovem, viveu o processo de internacionalização da marca, né? Isso, na verdade, isso chegou até, não foi algo que foi tão... não, nós vamos caminhar para internacionalizar a marca. Não, isso veio. E veio e foi abraçado, né? E deu muito certo. Especialmente, né, a Kátia
morou fora, né? Ela pode falar isso com mais propriedade. Então, o brasileiro, eu sinto muito isso. O brasileiro que está em outro país e ele pode se conectar com outros brasileiros, fazendo um evento de excelência, isso é muito reconfortante, isso é muito bacana. E, claro, as portas abertas para os profissionais que são nacionais, que são das localidades. É uma conexão, é uma interseção de culturas, de profissionais muito genuína e muito valiosa. Então, esse é o caminho da excelência. Brasil, óbvio, Brasil é nossa casa, sempre vai ser, né? Nós somos brasileiras e faz parte da nossa trajetória também pensar no profissional brasileiro. Agora, esteja no Brasil ou esteja em qualquer outro país. Né? O quanto vocês acham, assim, vocês que conhecem os dois mundos, assim, né? O quanto você acha que o brasileiro é forte nessa área? Sabe, na área beauty? Na área beauty? Assim, em relação aos outros países, olha, tem país assim que é muito mais forte, outro você acha que o Brasil bate de frente com um país de primeiro mundo, assim? Sim, Eu acho que hoje, assim, já tem muito, muito, muito estrangeiro. Não, te cortando aqui, só te cortar aqui, porque a gente chega do lado de chega fora do país e qualquer país, assim, Estados Unidos, qualquer um, o pessoal acha que só tem um Ronaldinho aqui né? O Ronaldinho e Neymar, né? Só tem essa... E assim, e o Brasil tem mais coisa para dar, entendeu? Não é só o futebol, entendeu? E assim, eu acho que vocês estão aí para mostrar a parte de vocês, da área beauty, né? Sim, sim. E eu queria saber, né? Eu tava perguntando para você, acabei te cortando só para botar isso de lado, assim. O quanto é forte o Brasil e o quanto que precisa ser mostrado. Hoje, o profissional beauty no mundo, né, o brasileiro no mundo, ele é muito bem visto, né? Ele é muito bem visto. Só existe um detalhe importante, né? Quem vai para a sua carreira internacional realmente precisa investir nessa carreira internacional. Senão você vai ser mais um, como qualquer um, como se você estivesse no seu país, né? Mas quem investe, né, em visibilidade, quem investe em curso, em técnica, quem investe em imersões, quem investe nisso, né, realmente consegue ter uma visibilidade, consegue ter uma clientela diferenciada. Ah, sim. E tem muita gente fora, né, do país, por exemplo, tá lá em, sei lá, tá na Espanha, né? A brasileira tá lá na Espanha, o brasileiro tá lá na Espanha. E tem muito espanhol que fala assim, não, eu quero ser atendido por esse profissional brasileiro porque essa técnica dele me interessa. Né? Sim. Mas como todo, assim, hoje, como todo lugar, você tem profissionais de excelência em todos os lugares. Em todos os lugares. A gente está vivenciando isso na Espanha com muita força. Porque você tem ali um país de língua espanhola em que você tem um monte de estrangeiros ali que não são só brasileiros, né? Você tem venezuelanos, você tem mexicanos, você tem um monte de gente de língua espanhola que migrou, né, para a área beauty e que são excelentes profissionais. Porque o que eu acho, assim, né, com essa tecnologia da informação que a gente teve aí, né, a internet, né? Essa evolução de comunicação, né? Todo mundo vê tudo de todo mundo. Sim. O profissional, ele não tem que ser só bom aqui. Não. Né? Ele tem que ser bom aqui e em qualquer outro país, porque ele vai estar sendo comparado com pessoas de outro... Tu vai lá dá um exemplo, o TikTok, é capaz de não aparecer pessoas de outro país, mas às vezes aparece. Entendeu? Sim. Ó, aquele cara é bom e... Vou dar um exemplo lá da Índia. O cara corta cabelo na Índia e esse cara é muito bom. Ele vai aparecer pra você e você vai ser comparado com esse cara, entendeu? Mesmo que seja um estilo diferente, uma coisa diferente, mas eu acho que tem um padrão de beleza a seguir, mesmo que as pessoas sejam diferentes, entendeu? Sim. Sim, é porque cada profissional, eu costumo dizer que cada profissional, mesmo que ele seja da mesma especialidade, ele tem a sua técnica. E o cliente de um não vai ser o cliente de outro. Não, eu tô falando além da técnica, eu tô falando da excelência da pessoa. Sim. Se a pessoa não for boa, tiver todos os quesitos pra assim, de imagem, de tudo, ela vai ser comparada em nível internacional, sem querer. Se ela se projeta na internet, se ela se projeta assim de forma visualmente. Se você não aparece, não tem jeito, né? Não vende. Hoje não tem jeito, né? As pessoas querem olhar o que você faz. Sim, a pessoa vende no boca a boca também, mas não chega no topo não chega. sem aparecer nessa área. na... Você vai buscar, eu quero fazer um procedimento X.
Você vai, deixa eu olhar, você vai A nas gente redes mesmo, e olha, vai a Carol, buscar. a neodesigner da gente aqui no Rio, a Carol achou através rede social. Eu fui Buscando. procurar, eu queria uma profissional que tivesse uma técnica X e Gente, que todas as fosse- áreas, todas as áreas. Sim, Dentista, sim, tudo, é, área médica, tudo. 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 Claro que o boca a boca, ele é forte. Sim, E ele sim. é uma coisa, uma indicação assim, porque você tem uma referência, concorda, Sim, no boca a sim, boca? sim. Se eu te indico para alguém, eu estou validando o teu trabalho para É uma essa indicação pessoa. validada. É. Se eu vou na internet buscar, qual é a validação que eu tenho ali? Você melhor do que ninguém sabe, né? Muita coisa pode estar mascarada ali, né? Todo mundo que mostra tudo, ai, que não sei, muita grandiosidade, né? Olha o dublê de Rio. Ah, mas eu consigo enxergar Né? isso na pessoa. Eu consigo, quando eu vejo, eu entro sim. num dublê assim, eu O dublê, olha. Não, eu quando eu entro no dublê assim, eu já consigo visualizar. E quando tu vê aquele profissional, tipo, tem um rapaz que corta cabelo, eu não sei qual é o nome dele, Aham. mas ele mostra os resultados, assim, né? Aí Sim. tu dá pra ver que o profissional é... E ele é Claro. tão bom, assim, é o nível que o boca a boca não chega. Sim, sim. Ele é tão bom que as pessoas vêm de outros estados. Já vi Sim. gente de outro país e até ele, porque o cara é que bom. quer aquilo ali. Entendeu? A pessoa já tá O naquela boca a boca forma. não traz isso. É, Ah, não, o boca a boca não traz isso. O boca a boca ele é limitado, né, onde na sua localidade. Por exemplo, o nosso boca a boca tem que estar expandindo, tá? tá expandindo. Mas vocês não tem só o boca a boca, né? não. O nosso boca a boca está expandindo, viu? Mas é isso, é sobre isso, é sobre você ter visibilidade, né? É sobre você se mostrar também. Você precisa se mostrar. Sim. É isso. Obrigada. Foi ótimo esse bate-papo. Foi ótimo. Fechamos já? Fechamos, né? Fechamos, né? É, Obrigado. fechamos, senão o povo vai ficar aí e falar assim, mas esse povo não vai embora Não mais vai embora nunca Vai mais. ficar aí até quando falando. Isso aí, meu Deus, vai ter que ter capítulos disso. Vai ter que ser É. novela, entendeu? Vai ser igual minissérie. Fechamos.